Olá, pessoal. Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos começando um webinar muito especial aqui em parceria entre Pinheiro Neto Advogado, a maior escritório de advocacia do Brasil, e a revista MIT Sloan Review Brasil, revista que une conteúdos sobre tecnologia aplicada à gestão, a negócios. Hoje a gente está recebendo aqui para falar sobre a reinvenção do crédito e a retomada da economia brasileira. A gente está recebendo o Bruno Baldutini, que ele é sócio da Pinheiro Neto, do Pinheiro Neto, e também o Rafael Pinheiro, fundador e CEO da Rebel, que é uma fintech. Bruno, Rafael, sejam muito bem-vindos. Acho que todo mundo está muito ansioso para esse bate-papo de alto nível aqui. Vocês vão fazer uma troca muito rica e também, pessoal, quem está como espectador aqui, fique à vontade para mandar perguntas também, que após esse bate-papo entre o Bruno e o Rafael, a gente vai abrir aqui para essas perguntas para respondê-las também. Tá bom? Bruno, Rafael, com vocês agora. Perfeito, Juliano. Obrigado pela introdução. Acho que é sempre um prazer estar aqui no mesmo ambiente que o Bruno, nesse caso agora virtual. Mas, enfim, é uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme, é um craque desse mercado financeiro brasileiro. E eu acho que num momento como esse, né, com tanta coisa acontecendo, uma sociedade se reinventando, tem um papel muito importante da tecnologia, das fintechs, né, e também essencialmente das fintechs que lidam com crédito, né, em ajudar nessa retomada da economia. Acho que vai ser bacana a gente poder bater um papo aqui, contar um pouquinho de onde a gente veio, qual foi o histórico dessa revolução toda que vem acontecendo e onde que a gente está, né? Enfim, quais são as projeções aí para os próximos, dados o cenário de Covid, né? Para os próximos dias, né? Para os próximos meses e para os próximos anos também. Então, acho que vai ser bacana aqui o bate-papo. É isso aí. Também para mim é um prazer estar aqui, também dividindo a tela com o Rafael. Para quem não sabe, o Rafael provavelmente é o pai do conceito de B2B Lending, ele que veio no Brasil provocar um pouco essa discussão e foi aí que tudo surgiu. Então vai ser interessante ver a história um pouquinho e entender onde é que a gente posou com isso aqui. Então é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, você quer começar, Rafa? Acho bacana, mas vou dar um contexto mais tecnológico aqui, né, para começar, e depois até ver sua opinião jurídica e regulatória do assunto, né? Mas a gente vem, para contextualizar, né, vendo a tecnologia mudar drasticamente a forma como as pessoas se relacionam, né, entre si, como que os consumidores se relacionam com negócios, e hoje em dia como que a gente se relaciona com o nosso dinheiro, né? Enfim, tanto com o nosso dinheiro do lado quando a gente tem, né, ou do lado quando a gente não tem, como que a gente pega emprestado e como que as empresas, né, lidam com seus recursos e como que os cidadãos lidam com efetivamente suas necessidades financeiras no dia a dia. Então a gente viu, por exemplo, o caso clássico, né, do Uber, né, mudando radicalmente a forma como pessoas se locomovem em grandes centros urbanos, o Airbnb mudando a forma como as pessoas se hospedam. E essas companhias são exemplos bons porque a Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não tem um carro, né, não tem na sua frota, né? O Airbnb é a maior empresa de hotelaria do mundo, não tem um quarto de hotel. Então, o que eventualmente aconteceu há alguns anos é que essa mudança de paradigma ela chegou dentro do sistema financeiro, né? E diferente do modelo dos táxis, né, e do modelo dos hotéis, que apesar de serem setores da economia que têm algum tipo de regulamentação, eles nem de perto têm os desafios regulatórios que se tem dentro do sistema financeiro, né? De cada país tem suas particularidades, mas o sistema financeiro, de forma geral, a nível global e de cada país, né, por uma questão de risco, né, e você lidar com o principal ativo global que existe hoje, você tem um nível altíssimo de regulamentação do que pode, o que não pode ser feito. E quando a tecnologia, né, vem, né, numa forma disruptiva, né, quem trabalha com tecnologia sabe que tecnologia em geral você quer criar coisa nova, fazer coisa diferente, fazer coisa ser mais eficiente, mudar muito o status quo, e essa força encontra, né, um ambiente regulatório que faz coisas há centenas de anos de uma determinada forma por uma razão específica. E esse choque que acontece foi a origem aí
dos grandes desafios que surgiram quando as primeiras fintechs começaram a aparecer, enfim, no mundo. E aí, em particular, quando a gente vê esse movimento vindo para o Brasil, você tinha um contexto onde, por uma razão histórica, né, o sistema financeiro brasileiro ele sempre foi muito regulamentado, né? A gente passou por, acho que talvez todas as crises possíveis que possam ter acontecido na nossa sociedade, a gente passou por boa parte delas, e isso exigiu que se criasse um sistema financeiro super sólido, com bastante regra, para garantir que de um dia para o outro a gente pudesse mudar de moeda, que a gente pudesse ter congelamento de preço, para que a gente pudesse ter confisco de ativos. Então, o sistema financeiro ele tinha um lado regulatório muito forte e, por outro lado, ele também exigia, né, que, dado todas essas necessidades, tivesse muita tecnologia por trás já embarcada. Então, esse desafio ali da regulamentação com a tecnologia já era, até certo ponto, conhecido. Né? Em 2001, ali no começo dos anos 2000, o Brasil lançou uma plataforma de pagamentos, né, que é o sistema de pagamentos brasileiro, o famoso SPB, né, que permite que para nós, cidadãos e empresas, que a gente possa fazer, né, as TEDs, os DOCs, enfim, processar um pagamento dentro do território nacional em praticamente tempo real, né, nos dias úteis. E isso, há 20 anos atrás, era uma revolução tecnológica enorme. Porém, a gente meio que parou ali no tempo, né, desde que surgiu o SPB, né, a gente passou quase 2 décadas ali sem ter nenhuma nova inovação, uma inovação ali no sistema financeiro, até o surgimento aí das primeiras fintechs que vieram desafiar aí uma série de coisas com novas tecnologias, como inteligência artificial e uma série de outros novos paradigmas tecnológicos. Então, acho que esse é o contexto sobre o âmbito da tecnologia chegando. Beleza. Acho que no mundo jurídico aqui, acho que vale mencionar, e aí é uma visão, talvez as pessoas tenham uma visão errada, de que o Brasil sempre foi um mercado fechado no sistema bancário, por isso que hoje 5 grandes bancos detêm 80% dos depósitos. Na verdade, as regras bancárias brasileiras sempre foram muito abertas. Nunca teve um problema de entrada de um banco estrangeiro. Me lembro aí, no começo dos anos 2000, um artigo do BBA, do presidente do BBA, reclamando que existia entrada maciça de estrangeiros e que isso ia acabar com o mercado doméstico. Faz um fast forward, hoje não é uma realidade, hoje todos os grandes bancos, só um é estrangeiro, que mostra que o problema não era a liberdade ou a abertura do mercado bancário. O mercado bancário brasileiro é um mercado aberto e, de fato, sempre teve uma entrada de banco estrangeiro. Por que você não vê esses bancos continuarem? Bom, por um simples motivo. Pela falta de tecnologia que o Rafael menciona, a única forma de você competir com os bancos de varejo era ter distribuição. E distribuição era uma rede de capilaridade muito grande. Então, você precisa ter muitas agências num país do tamanho do Brasil. Então, obviamente, o custo de investimento para competir com esses bancos sem tecnologia é proibitivo. Então, isso, junto com planos econômicos, confisco de dinheiro, aquela máxima de que Brasil não é para amadores, fez com que várias dessas iniciativas de bancos estrangeiros perceberam que é muito difícil competir no Brasil. E, aos poucos, foram saindo, né? Isso casa também um pouco com a ideia do Banco Central de ter bancos sólidos para enfrentar os choques econômicos. Passado esse movimento, a gente começa a ver o surgimento das tecnologias e, aos poucos, uma influência internacional de entrada em tecnologia no sistema bancário, né? E aí eu me lembro claramente no começo dos primeiros casos em que a gente começa a ver os movimentos de Uber e outras tecnologias, né, Airbnb, que vem para o Brasil. E eu lembro conversando na época com o chefe do Rafael, numa outra empresa que ele trabalhava, que era uma empresa americana que fazia payday loans, né, que é o tipo um consignado privado nos Estados Unidos. E lá você pode fazer empréstimo sem ser necessariamente um banco. E eu lembro que ele veio conversar comigo e falou: olha, eu tenho esse modelo nos Estados Unidos de B2P, de business to person, né, e eu quero vir aqui no Brasil fazer isso, né? Eu falei: olha, diferentemente da Uber, em que o máximo que pode acontecer é você tomar uma multa da prefeitura, da cidade que você está tentando fazer, no mundo financeiro, se você atua como missão financeira, não dá certo. Você pode até cometer um crime. Então, não é que dá para você testar teses. E ele falou: puxa, mas como é que a gente faz para vir aqui para o Brasil? Eu falei: olha, a gente vai ter que fazer uma estrutura não perfeita em que a gente vai usar a sua tecnologia, que você usa de inteligência artificial, onboarding via celular, pedir empréstimos via celular, com algum banco
que vai fazer a parte financeira. Não tem como a gente fazer isso. Só que a gente pode usar as regras bancárias para criar com que a parte, os econômicos da operação de crédito não fique com a instituição financeira, que provavelmente não vai querer correr risco, mas, de fato, o empréstimo é sempre feito por uma instituição financeira. Depois de muito procurar, a gente encontrou uma pequena financeira que estava interessada em explorar a tecnologia, e aí, obviamente, começa, como é que a gente vai fazer isso com as regras atuais, né? E aí a gente usou alguns modelos de regras então existentes. Um deles foi esta plataforma eletrônica que oferece empréstimo, ela está oferecendo empréstimo em nome de quem? De uma instituição financeira, não tem como fazer isso. Então a gente olhou o que tinha na regra e existia a regra do correspondente bancário. Mas para quem mexe com tecnologia, sabe que a tecnologia sempre anda muito mais rápido do que a regra. Então a regra do correspondente bancário, ela diz que a loja tem que ter uma plaquinha do lado de fora dizendo que ele é um correspondente bancário do banco tal. Só que quando você usa uma plataforma no celular ou na web, não tem porta, não tem loja, não tem nada disso. Então, como é que você adapta? Então, no fundo, você interpreta a regra de uma forma possível. Então, uma solução foi que todos os correspondentes bancários eletrônicos que surgiram na época, tem lá no rodapé uma página dizendo, olha, eu sou um correspondente bancário, tá? Do banco tal. Então, foi uma forma que a gente achou de uma possível interpretação. Do lado do funding, né, se o banco usa recurso próprio ou se toma um depósito de alguém para emprestar, ele vai ter peso de capital na Basileia. Ou seja, o banco ele pode até emprestar, mas ele vai falar, poxa, isso tem um custo. Além do mais, você veio aqui, estrangeiro, contar com que você tem uma tecnologia de inteligência artificial que você consegue dar empréstimo usando o celular, e eu não vou arriscar meu dinheiro, como é que você vai fazer isso? E aí existem várias alternativas na época, uma delas era a gente vincular os depósitos com os empréstimos que eram feitos, que se chama operação bancária chamativa, operação ativa vinculada, que isso elimina a necessidade de capital, e a outra, que é uma que depois acabou vingando o modelo, era a operação, o banco empresta naquele dia e no mesmo dia ele vende esse empréstimo para fora do sistema financeiro numa empresa tipo uma securitizadora ou um fundo, né? Então esse foi o modelo inicial de testar em que, de fato, uma plataforma eletrônica, através do celular, achava pessoas que tinham um perfil de crédito adequado para aquela operação, o banco, usando esta plataforma, emprestava e, na sequência, esse empréstimo era vendido para fora do banco, o banco recebia o dinheiro de volta e aí saía do risco de crédito da operação, né? Foi feito um primeiro teste desse modelo e, no final do dia, ele testou com $500 mil na época, que era em reais, e duas constatações desse investidor foi, puxa, a velocidade com que o brasileiro adota a tecnologia é realmente algo surpreendente. Então, para nós, nos impressionou como o brasileiro, comparado com o americano médio, pega o celular, faz o download e faz a operação. E a segunda constatação é que a gente conseguiu emprestar para o Brasil todo, sem ter uma agência bancária com a mesma cobertura do Bradesco e do Itaú. Então, o meu custo de aquisição para essa operação foi N vezes inferior do que um banco com uma estrutura física. E por fim também, que isso não era coisa impressionante, que nesses mesmos poucos dias que essa operação começou a entrar no ar, já tinha 3 ou 4 tentando burlar o sistema, fraudar o site, enfim, eles falou, vocês estão também bons nisso para burro, porque vocês também tentam achar soluções até para o bem e para o mal. Então, acho que vale mencionar que os brasileiros são muito criativos. Feita essa operação, eu queria dormir um pouco mais tranquilo, né? E eu falei, vamos mostrar essa operação aí para o Banco Central? E aí fomos para o Banco Central e aí você começa a ver uma mudança de paradigma do regulador. O próprio Banco Central, em situações, em passados diferentes, né? No passado teve uma pessoa que tentou fazer uma operação similar chamada Fair Place, ele acabou sendo até condenado por estar fazendo operação sem autorização, né? Nesse caso, obviamente, quem empresta um banco, a gente estava confortável com a tese, mas vamos levar isso para conhecimento do Banco Central. Nessa reunião, tivemos 20 pessoas do Banco Central, curiosos para saber o que estava acontecendo. E aí, quando ele contou toda a história, mostrou o projeto, no final dessa história, o Banco Central falava, bom, quer dizer que você emprestou para o Brasil todo sem ter uma agência? É. Ah, você teve essa cobertura do Itaú, do Bradesco? Isso. Puxa, interessante esse modelo. Você se incomoda se a gente acompanhar você de perto? Não, tudo bem. Aí começa esse modelo, começam a surgir outras pessoas com outras ideias, aí surge nessa época o modelo de peer-to-peer lending, que foi a Bivo, o primeiro modelo, mesma linha de atuação, sempre um banco emprestando, Banco Central muito curioso também acompanhando, até que um belo dia o Banco Central chamou o Rafael e outros players de mercado e falou, olha, já tem um tempo aí que esse modelo está funcionando, estou achando interessante, vocês estão levando crédito para uma massa de pessoas que normalmente não são atendidas pelos bancos,
entendo o modelo de vocês porque foi feito assim, mas não faz sentido vocês fazerem isso sozinhos? Aí todo mundo falou, bom, fazer sentido faz, mas eu não tenho como montar um banco comercial, ter um capital aí de 17 milhões, que é o mínimo, mas na verdade 50 milhões para ter um business plan aceito, não tem como a gente fazer isso. Agora, estamos abertos a sugestões. E aí o Banco Central falou, olha, vocês que são as fintechs aí que estão dando crédito, vocês não querem me ajudar a montar uma regra? Talvez usando os modelos atuais que vocês estão fazendo? E aí foi uma discussão entre Banco Central e esse conjunto de empresas e que gerou hoje o que a gente tem, as chamadas fintechs de crédito, que ele foi criado 2 tipos de instituição financeira, que é a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que são instituições financeiras que podem emprestar. Mas a característica desse modelo é muito parecido com o modelo anterior. Ou seja, é uma instituição financeira, só que ela não aceita depósitos, então não é que nem um banco que tem alavancagem, não segue Basileia, portanto, ela tem um capital mínimo de 2 milhões lá de reais, 1 milhão de reais, que na época era o exigido, mas, de fato, o dinheiro que ela tem de capital é o dinheiro que ela pode emprestar. Uma vez utilizado o seu capital próprio para emprestar, tem 2 alternativas. Ele capitaliza a instituição de novo, espera, ou vende este crédito para uma securitizadora ou para um fundo que compraria. Esse fundo, comprando esse crédito, devolve o dinheiro para a SCD, que continua operando. Então, era muito parecido com o modelo original, só que aí, o que foi a constatação desse modelo, né? É que o mercado de capitais, e aí digo cotistas de fundos, debenturistas de securitizadoras, inclusive estrangeiros que podem entrar no Brasil, começaram a financiar crédito no Brasil. Então, a gente começou a ter um modelo alternativo de, em vez de você ter um banco comercial com um depósito, que essa é a linha, o custo de funding mais baixo, mas é de onde vem o funding, você começa a ter o mercado de capitais financiando, mediante a compra desses recebíveis, de uma plataforma eletrônica que seria um banco super leve. Então, esse é um resumo que, no fundo, levou a gente aonde levou, que, de fato, é um tipo de instituição financeira super leve, super ágil, super ligada à tecnologia. Então, a própria regra do Banco Central diz que eu não posso emprestar documentos físicos, é só eletrônico, e que, aparentemente, aí o Rafael evoluiu na sua carreira, montou a Rebel, que é uma fintech de crédito que justamente faz isso, e aí mostra como esse modelo se tornou interessante. Não sei se, Rafael, você quer falar um pouquinho da Rebel em si, porque acho que é o exemplo do que virou, né? Claro, Bruno, acho que você tocou em talvez 3 pontos super interessantes que acho que são legais de reforçar, né? E acho que primeiro você tem a questão do canal ali, né? Da mudança de paradigma, que era a rede de agências ali como uma grande barreira de entrada, né? Para players novos, né? Entrarem no mercado financeiro brasileiro. Quando chegava um banco grande americano, um banco grande europeu, asiático, e olhava para o Brasil e falava assim, pô, eu vou ter que montar 10 mil agências, né? Do Oiapoque ao Chuí, né, para poder ter capilaridade, chegar na população num país do tamanho de um continente, isso era um baita desincentivo para fazer isso, né? Com esse modelo tecnológico, né, você tem isso tudo centralizado, você tem isso em nuvem, né, com as clouds, com as Amazons, com as Googles, com as Microsofts, e esse custo de processar isso virou muito baixo, ele virou um custo altamente escalável, né, dependendo do seu volume. Então, para começar um banco, precisava montar um data center enorme, e hoje você comprava capacidade, né, nesses grandes provedores de cloud a um custo variável, dependendo do seu tamanho. Então, esse lado ali da tecnologia, do canal, mudou radicalmente ali uma grande barreira de entrada que existia, né, no sistema. Esse é o lado tech do fintech, né? Então, para entrar no lado fim, você tocou num ponto interessante, porque assim, a grande tese do lado financeiro hoje, principalmente no Brasil, é que o mercado de capitais tinha uma participação muito pequena, né, no financiamento do crédito privado no Brasil. O mercado de capitais brasileiro sempre foi muito viciado ali no tesouro, né, na renda fixa, né, atrelado a governo, né, e eventualmente bolsa, e as fintechs, né, começaram a criar aí, enfim, talvez numa velocidade um pouquinho mais acelerada, uma nova categoria de ativo, que era uma categoria de crédito privado, né? Então, em diversos empacotamentos, né? Crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica, com garantia, sem garantia, high yield, enfim, todas as possibilidades ali, né? Isso vira mais uma classe de ativos lá dentro do mercado de capitais brasileiro, que vem passando por uma evolução aí significativa. E a outra coisa que eu acho que é o que permeia tanto o lado tech quanto o lado fim
é o papel do regulador nessa história, né? Então, quando a gente olhava, eu lembro voltando dos Estados Unidos, chegando no Brasil e pensando, poxa, vou ter que, né, falar com o regulador é aquele bicho, né, que, né, não, vai botar um monte de regra aqui, vai atrapalhar tudo, meu Deus, já era, né? Quando a gente olha o papel do regulador, assim, eu comecei a entender que, pelo menos no nosso caso, no sistema financeiro, o mindset do regulador é muito no sentido de regulamentar para fomentar o desenvolvimento, né, e garantir a estabilidade do sistema e criar novas oportunidades. Então, esse lado de você olhar, né, e trabalhar em conjunto com o regulador para explicar, né, os desafios do mercado que está sendo construído e próximos passos, para onde a tecnologia está indo e quais são os benefícios e como que esse benefício chega na ponta para a sociedade, é um papel super importante, né? Então, trabalhar ali junto com o mercado privado, o mercado público, para construir esse arcabouço regulatório que permitiu que você tivesse muito mais segurança jurídica, né, nas operações e com um caminho de entrada dentro do sistema financeiro que antes era muito, eu diria que quase que elitista, né? Você elitista tanto do ponto de vista de um empreendedor que quisesse entrar no sistema financeiro, quanto, né, do sistema financeiro para os consumidores, né? O Brasil ainda tem, eu tinha, né, um número muito grande de desbancarizados, né, de pessoas sem conta corrente, sem acesso a produtos financeiros, e o brasileiro, diferente dos professores desbancarizados em muitos lugares do mundo, o brasileiro ele é desbancarizado por custo e não por acesso, né? Então você tem acesso, você tem, todo mundo praticamente no Brasil tem smartphone, né? O Brasil teve que pular a época ali do telefone fixo, né? Porque, né, as empresas estatais não conseguiam entregar telefones, né, nas casas das pessoas. Então, quando você liberou lá o mercado de telecomunicações, né, criou as novas teles e entrou ali a parte toda de mobilidade, os smartphones, de novo, com o custo de tecnologia baixando, praticamente todo cidadão brasileiro hoje tem um smartphone na mão com capacidade de processar uma transação financeira. Então, esse modelo do Brasil, ainda nos dias de hoje, né, você tem um número da ordem de magnitude, não importa, são 30, 40, 45 ou 50 milhões de brasileiros que não têm conta corrente num banco, esse fenômeno ele é calcado em custo, ele não é calcado na falta de acesso, né? Enfim, o brasileiro ele é super early adopter de tecnologia, né? Então, todas as tecnologias novas, em geral, a comunidade brasileira sempre é a primeira, a segunda ou a terceira a embarcar. Foi assim com o Facebook, é assim com o Instagram, é assim com o WhatsApp e todas as outras, né, coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, acho que esse paralelo, esse blend todo, né, quando você olha, eu, por exemplo, como empreendedor, e olho um ambiente regulatório favorável, onde você tem capacidade de trabalhar com o regulador para criar um caminho que beneficia a eficiência do sistema e faz com que essa eficiência se traduza ou em redução de tarifas ou em redução de custo de crédito na ponta, né? Assim, então, você tem essa questão do ambiente regulatório favorável. Você tem um país que tem o maior spread de juros real do mundo. Assim, eu digo que é o maior, tecnicamente a gente é o segundo maior. O maior, até ano passado, era Madagascar. O Brasil era o segundo maior. Assim, Madagascar, um país super bonito, super simpático, mas em termos de magnitude econômica, se você olhar, assim, é uma anomalia total o Brasil ter os spreads que tem. E, enfim, tem N razões para isso. Mas você olha, né, um ambiente regulatório favorável, um profit pool ali grande, né, sendo super mal arbitrado por uma questão de uma série de ineficiências, esse é um modelo perfeito para você atacar, né, com um consumidor que é ávido, é consumidor de tecnologia, é early adopter, e tem propensão enorme aí a adotar o produto e serviço. E aí, nesse contexto, a gente decidiu começar uma companhia nova chamada Rebel. O Rebel, o nome já é super simples, né? O porquê se rebelar contra um sistema financeiro injusto, né, que exclui, né, milhões e milhões de famílias e pequenos negócios, né, do sistema financeiro. E o sistema financeiro, se pensar no mundo de hoje, o sistema financeiro ele é meio para praticamente tudo, né? Dificilmente você consegue fazer alguma coisa nas nossas vidas hoje sem ter algum tipo de passagem pelo sistema financeiro. Até quando a gente pega um Uber ou um táxi, hoje em dia você paga no cartão, tem um cartão cadastrado, tem uma transação de pagamento eletrônico ali acontecendo. Então, é um sistema que permeia as nossas vidas,
e era super caro e super não inclusivo. Então, o modelo que a gente desenhou inicialmente era como que a gente poderia, né, alavancar muito esse uso de tecnologia, muito uso de dados, né, para fazer com que crédito mais barato chegasse na ponta, serviços financeiros mais baratos chegassem na ponta. E aí a gente começou a entrar a fundo nos desafios do Brasil, entender por que a gente não tinha cadastro positivo, entender por que uma série de informações não transitavam no sistema da forma como deveriam. E a gente começou a construir uma plataforma de tecnologia que conseguisse capturar muitas informações sobre comportamento financeiro ou não de consumidores, para fazer com que esse dado de comportamento e como as pessoas se relacionavam com os seus ativos, os seus passivos, pudessem se traduzir numa oferta melhor de produtos e serviços. Então, a gente montou uma plataforma que conseguia fazer isso de uma forma super rápida. A gente tem um desafio hoje, como sociedade, que a gente enxerga que o mundo hoje, dados, são a principal commodity, né, que existe no mundo. Então, tem até alguns estudos de consultoria que, se você pegar o valor de mercado das empresas que monetizam dados e o valor de mercado das empresas que monetizam petróleo, né, o valor de mercado das empresas que monetizam dados é maior do que o valor de mercado das empresas que monetizam petróleo. Então, isso meio que leva a uma tese de que dados são a commodity mais valiosa hoje no planeta. Então, como que a gente poderia usar essa quantidade enorme de informações que são geradas aí a cada segundo, né, para tomar melhores decisões financeiras aí para os nossos clientes. Então, a gente construiu uma plataforma que foi uma das, talvez, aí, percursoras também do modelo de Open Banking, onde os consumidores podem dar acesso às suas contas correntes, às suas informações financeiras, através de uma plataforma tecnológica altamente segura e robusta, para que a gente pudesse analisar, né, o fluxo de caixa dos nossos clientes, entender a qualidade da renda, entender a qualidade das despesas, entender recorrência, entender como cada um usa o dinheiro e poder, com base nesse conjunto de informações, ajudar nossos clientes a tomarem melhores decisões sobre como gerenciar a sua vida financeira. Então, para dar um exemplo disso um pouco mais prático, um dos produtos que a gente tem hoje, a gente identifica automaticamente se o cliente está usando o cheque especial, por exemplo. A gente já tem uma oferta de produto para ele poder cobrir o cheque especial dele com 30 dias sem juros, de verdade. Assim. Então, se você tiver hoje, né, no nosso aplicativo uma conta conectada, tiver no cheque especial e tiver dentro da faixa de risco de crédito que a gente opera, você tem automaticamente com um botão, você aperta um botão, você cobre seu cheque especial até 10% a mais do valor que você está usando, já para cobrir os juros que estão acumulados. Você clica nesse botão, o dinheiro está na sua conta, para você poder se reestruturar. E se você não conseguir pagar isso em 30 dias, você entra automaticamente numa operação de crédito, que tem uma taxa que varia entre metade e um terço da taxa do seu cheque especial, para pagar isso na linha do tempo. Se você considerar hoje que o ticket médio de cheque especial utilizado no Brasil é em torno de R$2.000, você tem aí um potencial de economia aí de alguns bilhões de reais no ano com um produto super simples. E aí, assim, além de você ter a visão hoje de um cliente que já está no cheque especial, a gente tem uma série de algoritmos hoje que conseguem interpretar esses dados, esses padrões de comportamento e com um grau de acuracidade ali de em torno de quase 90%, saber se você vai entrar no cheque especial nos próximos 60 dias. Então, a gente consegue hoje ter uma previsibilidade enorme e falar assim, olha só, doutor Bruno, poxa, mês que vem você tem uma chance enorme de estar no cheque especial. O que você vai fazer para se organizar? Então, a gente consegue levar esse serviço, esse produto, usando muito dado, muita informação. E é claro que isso cria, do ponto de vista jurídico, aqui um belíssimo novo desafio, né? Que enfim, como que essas informações são armazenadas, como que é o meu grau de segurança, né? Poxa, vão roubar meus dados, né? Poxa, vai vazar o extrato da minha conta, como é que isso vai acontecer? Então, além de todo o desafio tecnológico de garantir essa segurança, né? A segurança dessas informações, desses dados, tem toda uma questão legal, que inclusive é um problema mundial, né? Não é exclusividade do Brasil. A Europa vem tratando isso, os Estados Unidos vem tratando isso, e o Brasil
recentemente aprovou ali a Lei Geral de Proteção de Dados, que acho que o Bruno pode comentar um pouquinho mais. E dentro do ambiente do sistema financeiro, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai evoluir ali para uma implementação que é o que a gente está chamando de Open Banking, né? Que é você poder, como titular dos seus dados, usar os dados a seu favor, né, para conseguir melhores produtos e serviços, e deixar também o mercado ser mais interoperável, né, mais amigável, para que você consiga fazer transações de uma forma muito rápida, simples e barata dentro do sistema financeiro. E aí, acho que o Banco Central anunciou recentemente ali o Pix, né, que era o pagamentos instantâneos, né, agora o nome foi muito feliz ali com o Pix, que vai ser um modelo que você vai poder fazer efetivamente transações de pagamento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a uma fração, né, do preço de uma TED, por exemplo. Né? Em uma TED é uma transação que não tem nenhuma razão para custar o que ela custa para o consumidor final. Então, a gente tem esses desafios agora da parte de tutora de dados, de Open Banking, e acho que é excelente experiência de ver a perspectiva do Bruno sobre esses tópicos. Legal. Acho que uma coisa que ficou clara, que a tecnologia provocou, foi a discussão sobre sigilo bancário e propriedade de dados. Né? Uma coisa interessante que a gente percebeu com a tecnologia, quando o cliente, através da plataforma que o Rafael, por exemplo, descreveu, que ele fala, puxe seus dados do banco, nós tivemos aí um caso contencioso que não acabou envolvendo o Rafael, ainda bem, né? Mas uma outra plataforma, em que o banco entendia que aqueles dados que estavam no banco e o cliente, com a autorização do cliente, seriam passados para um terceiro, o banco entendia que o banco tinha a obrigação de manter o sigilo da informação e não poderia permitir que aqueles dados fossem transferidos para um outro. E foi aí que começou mostra como a tecnologia provoca, então, o pensamento das teses. Né? De fato, sem tecnologia, o banco não pode passar informação e dados pessoais de uma pessoa. Quando a tecnologia ela permite que o cliente, de uma forma remota, autorize que aquele dado seja transferido, se pergunta, tá bom, mas aquele dado que o banco mantém do cliente, de quem é o dado? E aí a conclusão sempre foi, mas a tecnologia deixa claro que esse dado é do usuário, não é do banco. O banco, de fato, tem sigilo bancário e o banco não pode, sem autorização do cliente, divulgar a informação daquele cliente. Agora, o cliente que é o dono do dado diz, eu aceito, pode transferir, isso ele pode fazer. Então, essa tese foi questionada em juízo, inclusive, e o juiz, ainda em decisões não finais, foram nessa mesma linha. Né? E isso foi, de fato, um pouco o precursor do Open Banking. Foi aí que o Banco Central se inspirou um pouco para implementar o Open Banking. E vale a pena mencionar, né, que a tecnologia sempre força novos conceitos. Então, o próprio Rafael, ele faz hoje, e até por ser uma estrutura de empréstimo de alta velocidade e grande volume, não existe nada físico. Então, coisas que não tinham sido testadas antes era CCB, ou contrato de empréstimo eletrônico. Dá para fazer um contrato de empréstimo eletrônico? Dá para fazer uma assinatura eletrônica? E pior, dá para executar esse contrato em juízo? Como é que um juiz vai reagir? Né? E interessante é que tudo o que a gente levantou de questões, né, práticas de tecnologia, o que a tecnologia faz, nunca tem a base perfeita legal. A regra nunca cobre isso. Mas acho que o importante no Brasil notar é que os juízes que analisaram os casos de posso fazer um contrato eletrônico, posso ter uma CCB eletrônica, posso endossar essa CCB, vou transferir essa CCB para um FDIC de forma eletrônica, quando no mundo a regra só fala em endosso em preto, que eu tenho que pegar um papel físico. Né? O interessante é que os juízes que olharam isso são juízes de primeira instância, cuja característica é pessoas de 30, 40 anos, que já hoje no dia já fazem tudo de forma eletrônica. Então, as interpretações adotadas pelos juízes foram interpretações bem modernas. Falando, assinatura não quer dizer que ela é uma assinatura física. Se tem uma forma de consentimento e você prova que aquela pessoa, esta assinatura vale. Está no nosso Código Civil. As nossas leis são flexíveis o suficiente. Se você faz um contrato de empréstimo de forma eletrônica e você concorda que ele vai ser dessa forma, é óbvio que ele não pode depois questionar que não assinou um contrato. E mais, se ele concordou que o contrato é ser eletrônico, a transferência desse contrato também tem que ser eletrônica. Não faz sentido você agora questionar que ele não pode. Então, assim, me surpreendeu bastante as decisões que a gente encontrou na linha bem moderna de pró-tecnologia. E aí, depois, o Banco Central alcançou, né? Ele até recentemente foi aprovada uma lei que estabelece a existência de CCBs eletrônicas, endossos eletrônicos. Enfim, você percebe que o próprio Banco Central foi atrás disso, deu a segurança jurídica.
mas a gente teve aqui um gap interessante aqui. O que vale mencionar também é que, junto com essas regras de empréstimo, também tem um pacote de outras regras que a gente não mencionou, mas são as regras de conta de pagamento ou e-wallet, cartão de crédito, né? E depois a parte de Open Banking e Pix, né? Mas o ponto é que o Banco Central criou uma série de regras em que é muito simples você juntar numa entidade só uma série de atividades. Então, uma SCD que pode emprestar, ela pode oferecer um e-wallet. Não que ela pode usar o dinheiro do e-wallet para fazer crédito, porque de fato o e-wallet é um dinheiro que pertence àquela pessoa, mas ele pode oferecer uma conta em que esse cliente pode receber. E a SCD, por exemplo, ela pode se ligar no sistema de pagamento brasileiro. Então, a pessoa que tem uma conta, ela pode receber DOC TED como se fosse uma conta corrente. Então, ela pode receber, inclusive, o seu salário dela. Então, aí surge um movimento, né, que acho que a Red também olha muito, é um consignado de salário. Por que não fazer um consignado privado? Já que ele vai receber o salário dele, eu já sei o histórico dele, vejo a conta dele, eu posso emprestar para ele também. Então, o Banco Central, acho que quando ele criou uma série de medidas da conta de e-wallet, a possibilidade de você emitir um cartão de crédito sem nenhuma autorização do Banco Central, ele, de fato, e aí cria as SCDs, na hora que você junta tudo, talvez o Banco Central não tinha essa visão, mas ele criou, ele bundled, ele verticalizou uma série de produtos, com a diferença de que eu tenho uma estrutura muito mais leve do que um grande banco, que é S1, então sistemicamente relevante, tem uma série de regras que tem que ser cumpridas, né? E aí o que chama um pouco a atenção, a gente vê isso no escritório, né? Talvez o Rafael é um empreendedor usando a tecnologia, mas você começa a ver o mundo não tecnológico, né? As empresas de varejo, aquelas que têm um grande número de clientes, falando assim, puxa, eu posso emprestar? Bom, emprestar você não pode, mas se você montar uma SCD com um FDIC do lado, você pode emprestar. Puxa, e eu posso oferecer um e-wallet? Olha, a SCD pode ter um e-wallet. Agora eu posso, inclusive, oferecer um cartão de crédito. Então, o que está acontecendo também é que, com a tecnologia, as empresas não tecnológicas, mas que têm clientes, começam a olhar para a tecnologia e falar, puxa, então eu posso fazer sozinho, não preciso mais estar associado a um banco. Então, eu vou tentar isso sozinho. Então, é interessante que o efeito da tecnologia, ela gerou os cases que nem Rebel, mas ela também incentivou essa verticalização no mundo real, né? E aí todo mundo, obviamente, está olhando para o próximo passo. Quais são os dois passos que o Rafael mencionou? O primeiro é o Open Banking. Então, para que todo mundo que não conhece o Open Banking, basicamente se você é uma instituição financeira, e a SCD é uma instituição financeira, e tem uma relação com o Bruno, por exemplo, e o Bruno tem uma relação no Banco A, essa instituição financeira, essa SCD, pode falar, Bruno, você tem cheque especial lá no Banco X, no Banco A? Tenho. Você se incomoda em dividir as informações que você tem lá, não só pessoais, mas transacionais, informações do seu crédito, do seu histórico, as operações que você tomou, porque daí eu quero te oferecer um produto que compete. Aí, via uma API, então aí o Banco Central regulando o que hoje o Rafael já faz de uma forma não regulada, né? Via uma API, o banco doador da informação, no meu exemplo, o Banco A, é obrigado a passar as informações, ele não pode mais questionar. E aí essa SCD, essa fintech, vai receber essa informação e falar, olha, eu estou vendo aqui que você tomou nessa taxa, eu te empresto essa operação muito mais barato. Topa? Topo. Então, o que acontece? Ele está criando uma competição, ou seja, quem entra no Open Banking consegue competir, consegue roubar, entre aspas, aquele cliente que já está numa grande instituição financeira. Então, o Open Banking também virou um atrativo adicional. Já que eu tenho uma instituição financeira, por que não entrar no mundo de Open Banking junto com pagamentos, né? E aí, por fim, essas e-wallets que eu estava mencionando, elas vão estar ou podem se interligar nesse sistema Pix. Então, só para vocês entenderem o impacto disso, a minha SCD com e-wallet pode chegar, por exemplo, no restaurante no domingo à noite, eu vou comprar uma pizza, só que em vez de eu usar meu cartão de débito, ou às vezes eu fazer um cheque ou dar dinheiro, eu vou tirar meu QR Code, ou meu BR Code, como foi chamado agora, em que eu tenho saldo na conta, mostrar lá para a pizzaria, e a pizzaria vai ler meu código de barras, ou eu vou ler o código de barras deles, e o dinheiro que eu tenho lá armazenado no meu e-wallet vai ser transferido imediatamente para a conta da pizzaria real time, a um custo transacional muito inferior. Então, na hora que você junta tudo isso, né, você junta entre crédito, conta de pagamento, cartão de crédito, acesso ao Open Banking e agora transferência de dinheiro sem ter que se preocupar com uma rede de distribuição, porque o Banco Central vai dar essa rede, ele vira um negócio muito atrativo e muda todo o mercado, né, de um jeito muito agressivo. Vai lá, Rafa.
Bruno, acho que você comentou num ponto interessante aí, eu estava brincando com esse movimento, eu chamo ele de fintechização de todos os negócios. Né? Todos os negócios hoje viram fintechs, né? E isso tem a ver com o que a gente falou lá no comecinho, né? Que o sistema financeiro, a princípio, ele é meio para tudo, né? Todos, no seu exemplo da padaria ali, né? A padaria ela está processando a transação de pagamento, né? Por que ela não pode eventualmente ter a sua própria fintech, né? Para atender a sua rede de clientes, né? Você ter seus cupons de pizza grátis lá, né? Já depositados na sua wallet. Então, assim, isso parece um pouco de ficção científica, mas a gente já vê isso acontecendo de forma maciça com os grandes varejistas. A gente vê, enfim, lojas americanas, a gente vê Renner, a gente vê uma série de outros negócios já começando a entender que aquela base de clientes, o canal que já existe, né, se aportar tecnologia e começar a trabalhar serviços financeiros em cima dessa base, né, assim, é uma alternativa a esse mercado primário bancário, né? Então, você tem ali muito mais capilaridade, muito mais inclusão, competição. Então, a gente passa a ter um sistema que ele deixa de ser concentrado e não competitivo, um sistema diversificado e super competitivo. E sempre que isso acontece, assim, o consumidor é o grande beneficiário. E o caso interessante do Brasil, que, por exemplo, diferente de um mercado como os Estados Unidos, essa dinâmica está sendo feita num ambiente super regulado, ele é dentro do escopo regulado. E aí acho que o Banco Central tem sido muito feliz em criar essas estruturas, as regras das instituições de pagamento, com os arranjos, volumes mínimos, máximos, enfim. Você tem toda uma dinâmica ali que fomenta essa competição no mercado e permite com que empresas que antes não poderiam sequer tocar sistema financeiro, hoje elas praticamente emulam quase todas as funções que um cidadão de classe média comum precisa ter, né, no seu banco, entre aspas, de relacionamento. Então, essa fintechização da economia é um negócio que eu acho que é irreversível, né? Tem seus grandes desafios ali de como isso pode ser implementado, monitorado, e eu acho que parte disso vai ser como que os reguladores hoje vão olhar para deixar de regular dezenas de bancos para regular milhares e talvez milhões de instituições menores, né? E você tem um conjunto de desafios. E aí, em benefício do tempo, Bruno, também acho que, como está na cabeça de todo mundo, né, não dá para deixar de falar dos impactos aí da Covid, né, nesse cenário todo e, eventualmente, qual o papel que a gente enxerga para as fintechs nisso tudo. Né? E a gente tem acompanhado bastante as discussões que estão acontecendo, mas acho que, de forma geral, assim como que eu colocaria, eu queria até ouvir a sua opinião, né? Acho que quando a gente pega as fintechs, vamos pegar o seguinte, vamos pegar o lado tech, né? A gente tem um modelo hoje onde está todo mundo em isolamento social. Você não pode sair de casa, você tem uma série de restrições ali de aglomerações e negócios que podem estar abertos, principalmente nos grandes centros urbanos, e você tem que conseguir efetivamente, né, olhar e fazer transações num ambiente virtual. Então, quando a gente olha as fintechs nasceram justamente nesse ambiente. Então, você tem, poxa, eu preciso de crédito, eu preciso fazer um pagamento, eu preciso acessar minha conta ou qualquer outra coisa, você tem já isso feito, né, naturalmente por empresas que nunca viram fisicamente seus clientes, não tem uma agência, não tem nenhuma fintech no Brasil que tem uma agência. Né? Então, você tem um conhecimento muito grande de como fazer que produtos e serviços financeiros cheguem de uma forma segura, rápida, prática, né, e com baixo custo para grande maioria da população. Né? Então, você tem esse lado canal, fintech, talvez sendo mais importante do que nunca, né, dado a realidade aí imposta pela questão de saúde. Por outro lado, quando você olha o lado né, do fintech, né, a tese inicial, como a gente falou lá, assim, era uma participação muito maior do mercado de capitais, né, no financiamento de toda essa cadeia. Quando você olha hoje a realidade também, né, no cenário Covid, é um mercado de capitais ainda com muitos desafios de entender, né, e precificar ativos e criar liquidez num cenário amplamente confuso. Né? Então, no momento atual, fintech, né, Brasil, você tem lá do canal tech ele super preparado para exercer um papel super importante na economia atual. E do outro lado você tem um mercado de capitais, né, que está enfrentando uma série de desafios ali impostos também pelo lado da crise econômica que está sendo acarretada aí por esse problema de saúde. Então, acho que a gente tem debatido aí de como encontrar
é um ponto de equilíbrio, né, e como eventualmente debater com diversos agentes econômicos ali, públicos e privados, de como encontrar um caminho para fazer com que recursos cheguem para quem precisa hoje em dia. Bruno, um ponto aqui que está claro até agora, pelo menos, né, das medidas do governo, é que o governo não é muito fintech ainda, né? Ou seja, ele não é muito tecnológico. Então, você vê que essa forma de distribuição, por exemplo, dos R$600 para a população desbancarizada está sendo feita pelo modelo que ele já tem hoje, que é a Caixa. Mas nada impediria, por exemplo, de que o governo, na hora que ele fala, olha, você quer receber seu benefício, você gostaria de receber aonde? Ele abriria lá uma telinha e você tem Caixa, você tem a Rebel, que oferece uma conta de pagamento, oferece ou a Geru, enfim, ele poderia escolher outros lugares de receber esse dinheiro. Então, isso primeiro tem um efeito importante, é que ele já joga, por exemplo, numa plataforma em que ele poderia usar esse dinheiro na plataforma para comprar uma outra obrigação. Ele poderia, sei lá, colocar na AME Digital, que no mesmo ato conversa com a plataforma, ele compra alguma coisa lá sem ter que necessariamente sacar o dinheiro. Então, isso resolve um problema de fisicamente uma aglomeração. Uma solução muito simples também que daria para ser feita, usando fintechs e tudo, é as próprias fintechs e a própria B2W ou esses supermercados que estão abertos por força da regra poderiam fazer um acordo de emergência em que, se eu aparecer com um código de barra, um QR Code do meu e-wallet, mostrar no caixa esse QR Code, esse caixa pode entregar dinheiro desde que tenha um acordo que no final do dia a Rebel, que é a dona daquela e-wallet, deposita o dinheiro na loja de volta. Então ele está trocando uma posição de caixa contra depósito no final do dia. Então, de novo, eu consigo criar distribuição de fundos usando a tecnologia, né? Então, são coisas que dariam para ser feito. Uma outra coisa que ainda dá para ser explorada, e acho que aí falta um pouco, talvez uma mudança de paradigma um pouco com o próprio BNDES, né? Se você olhar na Inglaterra, onde o BNDES de lá consegue emprestar é quando ele usa fintechs, porque a sua fintech Rebel, por exemplo, ela sabe quem é o cara da classe C e D que tem um negocinho, que está tomando emprestado para financiar um negocinho dele. O BNDES lá não sabe, não tem essa visão granular, né? Então, uma forma de você, por exemplo, resolver como é que eu levo crédito para essas pessoas era o BNDES usando as estruturas de fintech que conhecem o tomador final e que precisa eventualmente de um crédito, dando dinheiro para essa fintech que vai lá e repassa esse recurso para a ponta final de um jeito muito mais eficiente e uma velocidade muito maior, e não no sistema lá do banco, que ele vai ter que ir no banco, a pessoa às vezes nem tem conta ou se sente inibida de ir no banco, né? Então, essa é uma outra coisa. Você mencionou a falta de liquidez no mercado de capitais. Entendo, de fato, ninguém hoje vai naquele modelo SCD, né, de que eu gero um empréstimo, depois um FDIC compra, ninguém vai colocar dinheiro no FDIC hoje. Mas o BNDES Par, ele pode comprar cotas de um FDIC. Então, por que não o BNDES comprando essas cotas do FDIC para dar momentaneamente uma liquidez no mercado e ainda combina, olha, daqui a 3 meses eu vou vender isso aqui de volta para a fintech ou para um outro fundo. Por que não? Então, assim, daria sim, eu acho que o governo está começando a olhar para isso agora, mas de fato o foco foi os grandes bancos, eu entendo, faz sentido mesmo, né? Primeiro você tem que dar liquidez para o sistema para evitar um problema sistêmico, mas de fato a gente ouve a história do empossamento, o dinheiro não chega lá, enfim. Se eu fosse dono de um banco com responsabilidade limitada, eu também estaria muito conservador em emprestar mesmo, então está totalmente dentro do script. Então, por que não aproveitar essa oportunidade e usar essa estrutura de fintech que já acessou esse cara desbancarizado muito mais rápido que os bancos para fazer isso, né? Então, essa é uma coisa a ser considerada pelo governo. Perfeito. Mas acho que ainda tem uma questão que a gente quando está pensando em crise, né, é o natural que a gente pense no agora, né? E está todo mundo no estado mental de pensar na crise terminando com a reabertura aí ou talvez com o fim do isolamento, né? O isolamento horizontal versus vertical, enfim, sem entrar no detalhe da questão saúde e epidemiológica desse negócio. A nossa leitura é que esse aí vai ser o final do começo da crise, né? Porque essa crise ela vai ter um long tail ali enorme do impacto econômico que esse negócio vai ser causado. Se você fizer acreditar mais nos números da economia americana, que tem estatísticas ali mais tempo real, né, e os movimentos econômicos são medidos mais rápido, você vê o índice de desemprego triplicando, né? Então, você olhar o mercado brasileiro, entender como que essa massa toda que perdeu emprego, que teve renda reduzida, o Brasil ainda tem uma economia informal muito grande, né? Então, em geral, a gente olha, né, por exemplo, esse programa do Corona Voucher, né, ele chega na base da pirâmide, né? Então, a base da pirâmide está atendida, o topo da pirâmide não precisa,
né? Mas o meio da pirâmide ali, que é formado por aqueles pequenos empreendedores, né? Aquelas pessoas físicas ali que sequer, né, tem um volume que justifique ter um CNPJ e que vivem ali um pouco na linha tênue ali entre ser um empreendedor formal ou informal. Como que você atende esse pessoal, né? Como você consegue atender esse pessoal, ainda mais num horizonte de tempo mais longo, que, enfim, ninguém espera que a economia retome a todo vapor, né, num prazo muito rápido. Então, a gente vai ter toda uma questão aí de mais médio e longo prazo que a gente precisa pensar o pós-crise aí para 2020, 2021, talvez. Então, como que as fintechs vão poder ter um papel importante ali na continuidade desse modelo. E como você bem falou, né, hoje você tem os adquirentes que conhecem bem ali, né, são empresas que usam muita tecnologia para chegar nesse pessoal. Você tem as fintechs que fazem crédito pessoa física, como a gente, empresas que fazem crédito pessoa jurídica, né, que conhecem bem os pequenos e médios empreendedores lá, que estão conversando com o BNDES de como, né, virar canal para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. E são empresas que, né, nunca precisaram de um documento físico do cliente, né? O cliente nunca teve que ir numa agência de novo, né, levar as cópias dos documentos todos com 3 carimbos, 2, né, autenticações para poder fazer com que aquele recurso chegasse na ponta. Acho que esse papel aí no médio prazo vai ser super importante. E acho que a gente tem aí uns 10 minutos aí para a pergunta, né? Antes de abrir para a pergunta, acho que para o pessoal, o Rafael também é o presidente da ABCD, que é aquela Associação das Fintechs de Crédito, justamente onde tudo começou. Rafael, você tem noção tem pouco tempo, né, de mercado, vamos dizer assim, que as fintechs estão operando desse jeito, né? Se você olhar o universo 2, 3 anos. Né? Você tem um volume de informação global aí de crédito já concedido, só para o pessoal entender, em linhas gerais, assim, qual o tamanho desse mercado hoje, qual é o ticket médio? Você consegue dar algumas informações? Não, assim, acho que consigo, esses números são difíceis, porque a gente não consegue ter todas as fintechs hoje dentro do escopo da associação, mas a ordem de grandeza que a gente tem trabalhado para esse ano de concessão de crédito aí é algo na ordem de 10 bilhões de reais, crescendo provavelmente 300% ano contra ano. É um pedaço ainda pequeno, né, comparado com o estoque de crédito, né, que existe no Brasil, mas eventualmente um modelo que está crescendo super rápido, né? Então, assim, você está falando de novas originações aí em torno de, pelo menos dentro dos associados, em torno de 10 bilhões de reais, já é um número bastante significativo, crescendo rápido e, como você falou também, né, cada vez mais empresas fazendo parte desse ecossistema e levando mais recursos para a ponta. Então, essa descentralização do sistema já é super importante. E, assim, só para completar a resposta aqui, acho que tem um fato curioso, né, como a gente falou dos desbancarizados, da inclusão e do custo do sistema financeiro. A gente viu que numa primeira onda, o principal público de fintech era justamente aquele público que era excluído do sistema, né? Então, era atender a pessoa que não tinha crédito, né? Não tinha acesso a crédito, ou a pequena empresa que batia na porta do banco e não tinha crédito, né? Então, a gente viu que esse perfil foi o primeiro cliente, né, das fintechs. Então, era o cliente que não tinha acesso ao sistema principal. E hoje a gente já vê uma segunda onda, que são as trocas, né? São os switches, né? Que são pessoas que têm acesso ao sistema, né, mas que preferem lidar com fintechs aí, ou pelo lado custo ou pelo lado experiência. Um custo mais barato ou uma experiência melhor. Isso aí. Acho que agora eu vou deixar aberto para perguntas, né? Vamos isso, Bruno, Rafael, legal demais esse bate-papo e gerou várias perguntas aqui. Tem uma aqui para você, Bruno, feita pelo Guilherme Esquivel. Ele fala o seguinte: no mundo B2B, há um potencial grande de operar recebíveis diversos, alguns até performados. Exemplo, recebíveis de cartões, que são volumes algumas vezes superiores do crédito ao consumo. No entanto, ainda há poucas iniciativas de instituições não financeiras adentrando nesses segmentos. Qual a sua leitura para essa limitada penetração? A resolução, ele até complementa aqui, a resolução 4734 deve ajudar a expandir isso? Vamos lá. No caso. Tá, de fato, o Banco Central tomou algumas medidas interessantes. Lembrando que a gente está falando aqui do mundo do cartão de crédito, era um mundo não regulado, e a partir de 2013 o Banco Central começou a prender esse mercado, né?
E teve várias iniciativas, teve agora uma medida provisória, acabou de sair a 930, que afetou bastante essa questão do fluxo de cartão, ele trouxe uma mudança importante, mas com relação a recebível de cartão, vai entrar em vigor agora uma regra que vai permitir que um estabelecimento comercial, através da sua credenciadora, a credenciadora é a empresa de maquininha, né? A Stone, a Cielo, ele vai deixar a informação de crédito que ele tem, ou seja, dos recebíveis que ele tem a receber, né? Lembrando, no mundo do cartão de crédito, a gente está falando do estabelecimento que tem um recebível contra a Stone, tem 10 parcelas de 10, que é uma compra, contra a Stone, contra a Cielo, contra a rede, né? O que vai acontecer? Tem uma plataforma já em que qualquer instituição financeira, e aí não entraria no caso dele, né? Mas uma empresa não financeira, como um FDIC, uma securitizadora, poderia comprar estes créditos a performar, dando dinheiro à vista para o estabelecimento, e aí na hora que ele faz isso, vai ter um registro desta compra, para que esse crédito que a Stone deve, por exemplo, para o estabelecimento, quando performado, vai ser entregue agora para o comprador desse crédito, que seria o FDIC, a securitizadora. Então, de fato, o Banco Central está indo no caminho certo, ele criou um registro central de recebíveis de cartão de crédito que dá segurança jurídica para alguém comprar ou financiar. Então, uma fintech de crédito poderia até emprestar e receber esses recebíveis de cartão de crédito como garantia ou como lastro da operação e dando essa certeza de que ele vai receber, porque daí esse recebível que ele acabou de ser comprado ou financiado, ele sai do sistema, não pode ser mais vendido de novo, né? Porque ele fica protegido por um sistema de registro. Então, já é um primeiro passo. Ainda não é ideal esse passo. Por que não é ideal? Porque, em tese, você tem que saber qual é o estabelecimento que está vendendo para ir atrás e oferecer. Então, o que falta ainda? Que é uma conversa que a gente já tem com o Banco Central. Falta um marketplace mesmo. Ou seja, falta um lugar central em que o estabelecimento fala assim, pessoal, eu tenho esses recebíveis aqui de cartão contra a Cielo, rede e tal, e eu preciso de um financiamento, eu quero vender. Quanto vocês me oferecem? Aí cria um processo de bid, né, de leilão, em que as pessoas vão brigar pelo melhor preço. Então, o Banco Central foi no caminho certo, ele está indo. Você pode imaginar que você está juntando empresas com super tecnologias, credenciadoras novas, com credenciadoras que não têm a mesma tecnologia. Então, é um processo complexo, mas, sem dúvida, logo, logo a gente vai ter isso. Então, vale a pena mencionar isso e vale a pena mencionar também as duplicatas eletrônicas. Então, o Banco Central já ter uma lei permitindo a criação de duplicata eletrônica e o Banco Central fez uma consulta pública permitindo que essas duplicatas que são geradas eletronicamente também seriam registradas no mesmo sistema de registro de cartão e qualquer um poderia comprar esse recebível e aí ficar com a garantia de que vai receber. Então, tem uma tendência muito positiva de securitização de créditos com segurança que o Banco Central está implementando. Então, vale a pena olhar esse mercado, sim. Legal, Bruno. Rafael, tem uma pergunta para você, do seu xará aqui, Rafael Durer. Ele pergunta, na sua visão, este cenário de incertezas não vai trazer grandes problemas de liquidez para fintechs? Há risco de esta onda de fintechs sofrer um abalo nesse atual contexto? Não, ótima pergunta. Acho que não tem risco de sofrer, não. Já está tendo sofrência já, para usar o termo aqui do nosso sertanejo, eu acho que, assim, sem dúvida, existe um choque grande de liquidez no mercado, né? Você olha o mercado de capital brasileiro, assim, a gente tinha 21 IPOs planejados para acontecerem em abril, aconteceram 0 dos 21. Né? Então, se a gente propagar isso aí para os fundos de crédito, para os fundos multimercados, etc., quando você olha um lado do investidor, né, assim, eu tenho investimento em renda variável, em renda fixa, quando eu olho bolsa principalmente, né, não vou resgatar nada agora porque vou esperar a retomada ali, então de onde que eu saco dinheiro hoje? Vou sacar dos fundos de renda fixa. Então você tem uma corrida ali para os fundos de renda fixa, você cria uma grande liquidez no mercado e você não vê nenhuma emissão nova de fundos acontecendo também nas últimas semanas. Então, esse choque de liquidez vem acompanhado de um choque de risco de crédito, que é um choque de demanda, aí, principalmente forçada por assim, a atividade econômica está parada por uma questão não econômica, por uma questão de saúde. Então, você tem a combinação perfeita ali de um cenário ruim dentro do mercado. O desafio é como que destrava isso. Então, existem algumas alternativas para se destravar isso. A gente vê hoje, na nossa percepção, como essa questão ela não foi uma questão econômica. Assim, o problema que a gente tem hoje ele foi zero causado no Brasil por uma questão econômica. É uma questão de saúde, uma questão humanitária, que levou a uma paralisação total da economia. Quem que arca com a conta de parar totalmente a economia?
né? Então, assim, a gente tem uma leitura de que, eventualmente, o Tesouro Nacional tem que pegar esse negócio, transformar um pedaço disso em dívida pública e financiar, né, essa retomada. A questão é como é que faz isso, né? Que não é trivial fazer isso. Então, a gente não dá para esperar hoje que os agentes privados consigam agir de uma forma rápida. Então, acho que, essencialmente, você vai ter aí algumas estruturas que vão precisar ser desenhadas para garantir a continuidade aí desse ecossistema como um todo. Mas, como qualquer negócio, sim, as fintechs estão sofrendo também. É natural, assim, é um processo de destruição de valor enorme que está acontecendo. Então, vai ter, sim, um sofrimento no mercado. Eu acho que quando o regulador age, né, o regulador tem um escopo de atuação ali regulatório que de responsabilidade dele. Então, a gente vê principalmente o Banco Central aí mantendo os bancos, né, líquidos aí dentro do país, que é uma iniciativa que tem que ser feita, não tem nenhuma dúvida disso. Acho que agora a grande discussão é como que os outros agentes que participam aí desse ecossistema, né, vão ter liquidez também para poder fazer com que essa liquidez chegue na ponta, né? Acho que o grande desafio é que não adianta ter o sistema líquido, como o Bruno mencionou, mas ela está empossada, né, ali em agentes financeiros, né? Então, a ideia é como a gente faz essa liquidez chegar na ponta. Então, apesar dos desafios que se tem aí, acho que tem uma boa oportunidade. E é por isso, né, Rafael, que eu havia dito que de novo, só para todo mundo entender, a fintech ela não tem alavancagem. Então, se de fato não tem comprador para o crédito, ele não empresta mais. Então, não é que ela vai quebrar porque ela se alavancou e não recebeu. Simplesmente, ela não empresta mais. Por isso que ter um modelo de tipo um BNDES ou Banco Central comprando as cotas de um FDIC dos empréstimos que são gerados, que são comprados pelas fintechs, era uma forma de você jogar o dinheiro de volta para a economia. Então, é isso que eu estava falando. Legal. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Starling, os dois podem ficar à vontade para respondê-la, falando sobre os avanços regulatórios e a criação das SCD devem impulsionar o volume captado e emprestado por FIDC, mesmo com desaceleração econômica e de consumo advindas do Covid-19? Bruno, eu vou responder primeiro, que a parte difícil fica para você depois. Mas eu acho que quando a gente olha o mercado hoje, assim, o que acontece, pelo menos a nossa leitura hoje, é que tem um pânico, né, generalizado no mercado, né? Então, quando você olha os fundamentos que existem hoje, os fundamentos são muito sólidos, né, do setor como um todo. Então, a percepção que a gente tem hoje, a leitura que a gente tem na hora que passa esse cenário hoje, onde ninguém consegue precificar um ativo, né, porque o grande desafio hoje, assim, é qual o preço de um ativo hoje no mercado? O negócio é tão volátil que não tem preço, né? Então, é melhor o mercado estar parado até assim, o preço normalizar, ou você chega com um capital mais paciente, né? Paciente no sentido de capital que não tem tanta volatilidade, como pode ser um BNDES, como pode ser o Tesouro, fala o seguinte: olha, gente, vou normalizar aqui os preços de novo dos ativos, né? Vamos absorver esse choque, né? E aí dá mais calmaria para o mercado. Mas, de uma forma ou de outra, esse choque vai passar, né? Ele pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, né? Mas ele passando, com o mercado retomando, né, o crédito privado e essa participação do mercado de capitais no crédito privado, na minha leitura, é um movimento irreversível, ele vai ser cada vez maior. Se você pegar os Estados Unidos como uma referência, né, desde que esse processo começou a acontecer nos Estados Unidos, de onde a gente está hoje, se olhar 10 anos para frente, né, a participação do mercado privado, do mercado de capitais no crédito, ele é 20, 30 vezes maior. Né? O mercado de capitais hoje tem uma participação gigantesca no crédito americano. E faz bastante sentido ter essa dualidade ali de fontes de capital, não só necessariamente depósito, mas o mercado de capitais também participando. Eu acho que um comentário também, são dois comentários. Um é com a queda dos juros básicos no Brasil, as pessoas estão buscando melhores retornos, né? Então é muito comum que, por que não, e aí acho que o Rafael é um caso concreto, o que ele gera hoje das operações de empréstimo vão para um FDIC cujos cotistas são investidores prime de uma instituição financeira. Por quê? Porque eles estão buscando retornos melhores, com risco, claro, mas eles têm interesse. Então olha de onde está vindo a liquidez. O mercado privado, pessoas físicas de média e alta renda que querem correr o risco. Uma outra coisa que vale mencionar com relação aos FDICs, né? A lei brasileira, ela permite um estrangeiro entrar no Brasil, e tem uma resolução chamada 4373, para comprar cotas de FDIC, que se chama mercado de balcão. E o interessante é que um estrangeiro, não vamos considerar agora a volatilidade da moeda, óbvio que isso não faz sentido, mas um estrangeiro que traz recursos para o país, compra cotas de um FDIC,
ele só vai pagar qualquer tipo de tributação quando ele sair do FDIC. E quando ele sair do FDIC, ele vai pagar 15% de ganho de capital. Então, pensa numa operação de empréstimo que rende não sei quantos por cento do CDI, ele só vai pagar lá na frente, então vai ter um diferimento legal de impostos, só quando ele tirar o dinheiro do país, e só então ele vai pagar 15%, que é uma tributação muito melhor do que qualquer outro lugar que ele teria em qualquer aplicação. Então, olha o incentivo que tem, de fato, o mercado de capitais internacional de vir para cá. Isso já acontece, né? O Rafael tem os cotistas estrangeiros que querem entrar. A gente tem clientes, grandes fundos, falam, o que você tem mais aqui no Brasil para investir? Então, isso já é uma realidade, né? Perfeito, gente. Olha só, vamos aqui para a nossa última pergunta. Infelizmente, nosso tempo já está no finalzinho. Temos várias perguntas que o pessoal mandou aqui, mas, inclusive, o pessoal pode até depois continuar a conversa com o Rafael e com o Bruno pelas redes deles. Mas, por enquanto, a gente vai aqui para o encerramento. Tem uma última pergunta do Júlio Thiago. Ele fala que é sócio de uma rede de 7 lojas físicas e financia mais de 8 milhões por seus clientes que compram no carnê. Como ele poderia bancarizar esses clientes através do modelo fintech? E aí, Bruno, conhece essa pergunta, Bruno? Olha, primeiro, acho que uma forma de bancarizar é se você tem, de fato, a possibilidade de dar crédito, né? Então, aí, dar crédito tem dois conceitos. Eu dou prazo para ele me pagar, e aí eu não vou cobrar juros, porque eu não sou banco, não posso, não sou um emissor de cartão de crédito. Ou mais fácil, no meu modo de ver, é você montar uma SCD, que é uma sociedade de crédito direto, em que, de fato, você vai emprestar para ele ter crédito para comprar na sua loja. Aí você pode colocar um cartão de crédito, se você quiser. Você pode ainda, se quiser, vender deveria, né, vender esses créditos para um FDIC ou para terceiros que querem comprar esses créditos. E lembrando que você fornece uma conta de pagamento para esse seu cliente também. Então, esse seu cliente ele não precisa mais ter uma conta no banco, ter um empréstimo em outro banco, não. Ele pode fazer, na verdade, o que o americano chama one-stop shop. Com você, ele tem uma conta de pagamento, que, só para deixar claro, ela é melhor que uma conta corrente do ponto de vista de risco de crédito. Uma conta corrente é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Uma conta de pagamento, ela simplesmente é bankruptcy remote, ou seja, se a sua SCD quebrar, o dinheiro na conta não pertence a você. Então, vamos dizer assim, em tese, ele é muito melhor que uma conta corrente. Essa conta de pagamento, ela pode estar ligada no SPB, então você pode fazer com que ele receba salários do trabalho dele. Essa conta de pagamento via Pix vai poder pagar qualquer obrigação no Brasil. E você também pode emprestar para essa pessoa, né, na sua loja, para ele fazer uma compra, e também pode fazer um financiamento com base no recebível futuro de salário dele. Você fez um consignado com ele. Então, no fundo, é aquilo que eu falei, a barreira de entrada no mercado financeiro de pagamentos caiu substancialmente. E isso faz com que oportunidades, que nem o seu caso, surjam de uma forma e fala, puxa, então faço eu sozinho, porque eu já conheço o cliente, já sei o histórico de crédito dele, e ainda tem uma loja que vai incentivar a compra, puxa, eu vou verticalizar essa relação. Então, a solução está aí. Bruno, acho que é muito bem colocado do ponto de vista jurídico, né? Assim, isso daí, é super... as barreiras foram bem derrubadas, né? A quantidade de capital mínimo necessário, né? Para você ter uma instituição hoje, como o Bruno falou lá atrás, era de dezenas de milhões de reais, né? Com menos de 50 milhões de reais, você não montava uma operação dessa no Brasil. Hoje, de 50 milhões, você falou, caiu para 1,5 milhão de reais. Né? Então, para você virar uma entidade regulada hoje, né, e poder fazer isso tudo que o Bruno acabou de falar, você precisa, em termos de capital, de 1,5 milhão de reais. Um último comentário que eu ia fazer é só que, assim, nesse caso específico, a gente tem visto muito desse negócio acontecendo, mas tem um grande desafio que você muda um pouquinho, né, a área de competência que você conhece. Né? Então, provavelmente o negócio você conhece bem de vender o seu produto, né, de ter, né, uma expertise ali, né, de conseguir vender um produto ou um serviço de uma área que você conhece. Quando você começa a entrar nessa área financeira, você começa a ter outros tipos de desafios. Então, um modelo que a gente tem visto muito hoje, como eu falei, tem um modelo do varejo, né, montando suas próprias fintechs, mas tem um modelo do varejo fazendo parcerias com fintechs. Né? E aí você faz um modelo co-branded, né, onde você tem aí, eventualmente, uma fintech que já opera isso, operando isso para você. Né? Você pode ser com a sua marca, né, como se fosse o seu próprio negócio, mas você tem alguém que tem aquela competência de fazer o lado financeiro da história,
não conhece a competência do varejo, então você soma 1 mais 1 ali e vira mais do que 2, né? Acho que esse aí, pelo menos na minha visão, é o principal modelo vencedor nesses casos. E claro que você tem um varejo muito grande, né? Você tem muito mais recursos, muito mais capacidade de ter mais competências dentro de casa. Mas eu sugeriria que você avaliasse as competências que você tem. Se você tiver a competência de fazer sozinho, faça sozinho. Se não, avalie aí as possibilidades de fazer isso no modelo de parceria, que hoje tem inúmeros modelos aí já no mercado funcionando super bem. Perfeito, gente. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando aqui. Novamente, peço desculpas aí por não termos respondido todas as perguntas. Chegaram várias e várias mesmo, assim, muitas perguntas bem legais. Bruno e Rafael, queria agradecê-los demais por essa conversa. Foi um papo riquíssimo que vocês trouxeram, uma visão acho muito legal para todo mundo que está interessado sobre o assunto. E deixo aqui esse espaço para palavras finais que vocês tiverem também. Juliano, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Acho que é um momento super curioso, né? Único aí, porque você tem uma série de coisas super legais acontecendo dentro do setor e, por outro lado, tem um desafio enorme, né? Provocado pela crise. O meu takeaway de tudo isso que está acontecendo é que todas as crises que elas têm em comum é que elas têm um começo, um meio e um fim. Então, acho que essa crise, como todas as outras, ela vai acabar, né? Existe um mundo depois dessa crise. Então, acho que a gente tem que começar a se preparar, né, efetivamente para o que vem depois, né? Tentar não tomar as decisões em pânico e sim pensar que vai ter um mundo depois disso, e aproveitar para dar uma boa Páscoa para todo mundo. É um momento importante, que vocês fiquem bem aí com saúde com suas famílias. Do meu lado também queria agradecer a oportunidade de poder participar aqui. Pena que não deu tempo para responder todas as perguntas, mas de novo, né, é uma crise, é passageira, vai voltar e você vai continuar a ter sua fintech operando. Isso eu acredito bastante. Então, acho que é só ficar calmo, tranquilo, cumprir na medida do possível seus contratos, também isso é uma coisa importante, não criar um modelo de, puxa, então agora não preciso não pagar mais nada, estou dispensado. Acho que não. Acho que a gente tem que continuar pagando tudo que é possível pagar e renegociar o que você não consegue e ir em frente, porque isso vai acabar. Então, queria agradecer também, desejar uma boa Páscoa para todos aí. Legal, gente. Muito obrigado novamente, Bruno, Rafael. Espero que todo mundo tenha gostado desse conteúdo trazido pela Pinheiro Neto Advogados com a MIT Sloan Review Brasil. E para quem perdeu o início do webinar ou teve que sair em algum momento, nós iremos enviar a gravação para todo mundo também por e-mail. Tá bom? Abração, gente. Até mais. Bom final de semana a todos.